Olá, estamos aqui mais uma vez para avançar aí nessa aprendizagem de realizar pesquisa, ou seja, de fazer o TCA, Trabalho Colaborativo de Autoria. A gente já vem dando alguns passos aí como experimentação para conhecer esse tema. Já fizemos pesquisa de campo semântico, né, das palavras que estão em torno de pesquisa. Já observamos a prática de alguns alunos nos seus territórios, o entorno da escola. Já também tentamos fazer uma experiência prática bem pequena, olhando o território, que é o Sapopemba, né? Olhando para o território e pensando na situação que está vivendo Sapopemba, com a letalidade do Covid-19 e propondo uma campanha educativa em forma de charge ou tirinha, certo? Então, essa foi uma experiência prática bem pequena, bem reduzida, mas de grande importância para esse momento em que estamos aprendendo a fazer pesquisa, certo? Porque ao realizar essa proposta de campanha educativa, você tinha que elaborar passo a passo, né? O que eu vou fazer? Qual o texto que eu vou colocar? O meu texto que eu quero chamar atenção de criança, jovem, adulto. Como é que eu vou distribuir esse meu texto, né, com as minhas figuras, certo? Como é que eu vou distribuir essas figuras? O que eu vou escrever para cada balãozinho? Se for uma figura só, como é que eu vou adequar o meu texto a esse espaço, né? Então, tudo isso são tomadas de decisão. O TCA envolve tomada de decisão. Então, vamos lá ao primeiro passo desse texto que a gente vem olhando já em 2 encontros e uma pausa para refletir e descobrir qual que seria o passo mais importante, que na verdade são todos os passos, né? Todos os passos são importantes. Por isso que a gente vai então começar nessa leitura e para poder ir percebendo como é essa dinâmica de realizar, de tornar prático tudo aquilo que está descrito aí nesse passo a passo. Vamos lá então. Etapas básicas para realizar uma pesquisa escolar. 5 passos para aprender a investigar temas, que é o que nós vamos fazer, investigar um tema. Todo mundo tem que ter o seu tema, certo? A gente realizou uma pesquisa sobre um tema que a professora colocou lá. Covid-19, uma campanha educativa. Agora, vocês vão ter que pensar o tema que vocês vão pesquisar. E para isso, precisa dar esse passo 1 aqui, formulando uma boa pergunta. Primeiro passo, definir o que será objeto de investigação. O que é objeto de investigação? É o tema. Vocês vão ter que pensar um tema para essa pesquisa. Localizar o ambiente ou situação real. Ambiente ou situação real é o território. O território é um local, certo? É onde eu estou, é o entorno, é um problema na praça da minha rua. O que eu vou pensar? Vocês que estão aí vivendo cada um numa situação diferente, é que vão pensar o que querem pesquisar, né, que é o tema, o objeto de investigação, e esse ambiente ou situação real, que seria o território, ou aquilo que me incomoda, né? E o que aguça? Aguçar é provocar. O que aguça? O que está provocando o meu olhar para descobrir que alguma coisa está acontecendo e que eu posso buscar uma solução? Então, esse seu desejo de resolução e de proposição de uma solução para aquilo que o seu olhar está descobrindo, né, é de grande importância, de grande relevância para o TCA. Então, a investigação do tema de estudo deverá provocar em você a criação de uma boa pergunta, né? Por quê? Essa pergunta levará à formulação de uma situação, problema. Por que acontece? E este passo é de suma importância para definir o caminho da sua pesquisa. Essa pergunta deve ser uma questão norteadora. O que quer dizer norteadora? Ela direciona a minha pesquisa para onde que eu vou. Eu já sei o que eu quero pesquisar. A minha pergunta norteadora me ajuda a seguir um caminho, a descobrir um caminho. O que eu vou pesquisar? Por exemplo, primeiro, pergunta que define a pesquisa. O que, por quê, tudo isso significa qual o problema detectado a ser investigado. Exemplo de uma pergunta norteadora. Sobre matemática, por exemplo. Qual a importância do estudo da matemática para o desenvolvimento dos alunos nos primeiros anos de escolaridade? Essa é uma pergunta muito importante.
porque o estudo da matemática nos primeiros anos de escolaridade é de grande valia, porque vai trazer o pensamento real, o pensamento concreto da criança, vai ajudar a desenvolver essas habilidades que ela já traz. Ou sobre leitura, que é a nossa área. Qual a importância de criar hábitos de leitura nos primeiros anos de escolaridade? Olha que importante. Tentar encontrar uma questão norteadora para esse tema, não é? Pergunta genérica não pode ser uma questão norteadora. O que é uma pergunta genérica? Por que dizem que a matemática é difícil de aprender? Isso é uma pergunta genérica. Quem disse? Onde? Em que lugar? Ou então, por que tem gente que não gosta de ler? Isso é uma pergunta genérica. Essa pergunta não pode fundamentar uma pesquisa, né? Porque é uma pergunta genérica. E a número 2, perguntas específicas ou secundárias, ou seja, a minha grande pergunta norteadora, ela precisa de outras pequenas perguntas que vão me auxiliar a elaborar os caminhos, né? Quais caminhos que eu vou percorrer. E também vão me ajudar a acessar o problema que eu quero pesquisar. Por exemplo, para que se aprende matemática? Onde podemos localizar o uso da matemática? Está tudo em volta daquela grande pergunta norteadora, certo? Qual é a pergunta norteadora? Qual a importância do estudo da matemática para o desenvolvimento dos alunos nos primeiros anos de escolaridade? Então, estas outras pequenas perguntas vão me ajudar a trabalhar esta grande questão norteadora. Para que se aprende matemática? Onde podemos localizar o uso da matemática? Quando é que percebemos situações matemáticas na vida, no dia a dia, no cotidiano? Em que momento da vida poderemos localizar problemas comuns na aprendizagem da matemática? Quer dizer, quando é que a gente descobre que a gente está precisando de ajuda, né, na aprendizagem de matemática? Ou então, um outro exemplo que é o exemplo da leitura, ler para quê? É uma pergunta que estava lá na atividade de leitura, lembram? Ler para quê? Como podemos demonstrar que a leitura é fundamental para a aprendizagem? Olha só que pergunta importante. Ela é uma pergunta que auxilia esta questão norteadora sobre leitura. Quais mudanças podem ocorrer no cotidiano de uma pessoa que lê? Olha só que pergunta importante também para sustentar essa questão norteadora sobre leitura. Quais problemas são mais comuns no 7º ano e que resultam da ausência de uma capacidade leitora? Olha que importante esta questão aqui para embasar o meu grande problema, a minha pergunta norteadora. Qual era a pergunta norteadora sobre leitura? Vamos lembrar? Deixa eu ler aqui. Qual a importância de criar hábitos de leitura nos primeiros anos de escolaridade? Então, vejam só como é importante esse primeiro passo, que é formular uma boa pergunta. Então, mãos à obra. Vocês vão pensar, vão descobrir que tema que vocês querem pesquisar. Eu vi a atividade de alguém que dizia que quer pesquisar jogos, não sei se foi Mateus, do 7º A, mas quer pesquisar jogos. Para quê? Por quê? Como? Tem que fazer as perguntas necessárias. Por que eu quero pesquisar jogos? Então, cada um vai descobrir que assunto é este que quer pesquisar, que tema, ou que problema, porque essa pergunta norteadora, ela tem que responder a um problema. Qual é o problema que eu quero resolver? E para isso, então, eu vou criar esta questão norteadora que vai orientar a minha pesquisa e vai me ajudar também a definir quais são as perguntas, né? Aquelas que vão auxiliar, que são as perguntas secundárias. Tudo bem? Então, a tarefa de vocês será, nesse primeiro momento, fazer a grande descoberta do tema de pesquisa e mandar para nós aqui do grupo que está acompanhando vocês, professora Maria, professor Wagner, professor Christian, professora Edna e o professor Israel. Tudo bem? Qualquer dúvida, qualquer situação, né, que queiram perguntar, vai lá no mural do Classroom e faça a sua pergunta.
E não esqueça de mandar até o dia 8 de agosto esta sua questão, este seu problema, ok? Tchau!